Bom dia, Pai Jesus a todos. E a você que está nos assistindo. Peço a você que venha compartilhar nossos vídeos no YouTube, no Facebook, no Instagram. Peço a você que venha participar todos os dias conosco e chamar mais pessoas para que venham se fazer presente para ouvir a palavra de Deus. O Evangelho de hoje está em Lucas capítulo 11, versículos 5 ao 13. E Jesus acrescentou: Imaginai que um de vós tem um amigo, e à meia-noite o procura, dizendo: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegou de viagem, e nada tenho para lhe oferecer. O outro respondeu lá de dentro: Não me incomodes, a porta já está trancada, meus filhos e eu já estamos deitados. Não posso me levantar para te dar pães. Digo-vos, mesmo que não se levante para lá para dar-los pães, se seu amigo vai levantar-se por causa de sua insistência e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pede e vos será dado, procurai e encontrareis. Batei a porta e vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra. E quem bate, a porta será aberta. Algum de vós que é pai, se seu filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pede um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai do céu saberá dar o Espírito Santo aos que lhe pedirem. A palavra de hoje é muito interessante porque ela fala aqui muito sobre insistência, a insistência daquele homem. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Nesse dia, um homem, às horas da noite, foi até a casa daquele homem e começou a bater pedindo pão. Quem é hoje que faz isso? Quem hoje chega na casa de alguém de noite pedindo pão? Ninguém faz isso hoje. Mas muita gente faz insistir a Deus, que pela graça. Isso nós fazemos e temos que fazer. É nosso dever como cristão pedir, insistir que Deus venha derramar sobre nós o Espírito Santo dele. Que nós não venhamos deixar de insistir, para que ele venha nos encher de seu Espírito Santo. Buscando, perseverando, insistindo que você consegue as graças do Senhor. Aqui fala, nesse trecho aqui: digo-vos, mesmo que não se levante para dar os pães, por ser seu amigo, vai levantar-se por causa de seu impertinência e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pede e vos será dado, procurai e encontrarei, batei a porta e vos será aberta. Por causa da insistência dele, por ele ser tão insistente, ele abriu a porta. Se ele não insistisse, se ele voltasse para trás, ele não teria aqueles pães. Ele não iria conseguir o que ele queria. E fala aqui: portanto, eu vos digo: pedi e vos será dado, procurai e encontrarei, batei a porta e será aberta. Se nós não procurar, se nós não insistir, se nós não buscar, procurar a porta para ser aberta, bater na porta, se ajoelhar, clamar a Deus por nossas graças, como é que nós vamos conseguir essa graça? Como é que ele vai ver que nós estamos mesmo se humilhando diante dos seus pés, que estamos buscando inteiramente de coração? Se você só pede ali: Senhor, me dá isso, não sei o que, me ajuda nisso e naquilo. Se você não insistir diariamente, se você não buscar se aprofundar, conhecer, você não vai ter o que você quer. Por isso que temos que buscar inteiramente o coração, temos que renunciar, temos que deixar aquilo que nós mais gostamos, renunciar aquele tempo para buscar mais. Porque é assim que ele nos ouve.
Mesmo que ele não esteja não ouvimos a voz dele, mas ele ouve a nossa voz. E uma hora ele vai conceder aquilo que nós queremos. Basta nós buscar de coração, inteiramente de coração. Que venhamos pedir o Espírito Santo que ele nos dará. Que venhamos pedir aquilo que nós tanto desejamos, de coração, que ele não vai nos dar. Basta nós crermos, termos fé. Se nós não temos fé que iremos conseguir, que Deus não irá conceder aquilo que tanto queremos, como é que Ele vai nos dar? Se vê que nem você mesmo tem fé. Tudo nós conseguimos pela nossa fé. Se nós cremos em Deus e temos fé que nós vamos conseguir ter aquele desejo vindo de Deus, Ele vai conceder. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra. E quem bate, a porta será aberta. Todos nós que procuramos, encontramos. Quem hoje que na igreja que conseguiu uma libertação, consegue pregar, consegue cantar, consegue tocar, tudo é uma persistência, tudo é a graça de Deus. Tudo eles buscaram essas pessoas. Eles procuraram bater na porta, encontraram, receberam. Algum de vós que é pai, se o seu filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Não, nós nunca faríamos isso. Quem é o pai que faz isso? Que o filho pede um peixe e dá uma cobra. Mesma coisa é Deus com nós. Ele não vai nos desejar o mal. Mesma coisa é o pai que não deseja o mal para o filho. Ou ainda se pede um ovo, lhe dará um escorpião. Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu saberá dar o Espírito Santo aos que lhe pedem. Basta nós crer, confiar e esperar, ter paciência. Perseverar, esperar o tempo dele, não o nosso. Que nós conseguimos a graça alcançada. Que nós conseguimos o Espírito Santo derramado em nós. Que nós conseguimos tudo aquilo que desejamos. E muito mais por acréscimo. Basta nós perseverar e crer e confiar. Por isso que eu peço a vocês todos aqui, vocês que estão nos assistindo, que venham perseverar, tenha paciência. Se você tem uma dificuldade, persevere, que você vai conseguir. Que você vai sair desse tempo que você está passando, desse sofrimento, que vai chegar a tempos bons. Que tudo aquilo que você está passando vai ser recompensado por acréscimo. Tudo aquilo que você pede, você vai ter. Se você acha que Deus não está te ouvindo, Ele está sim. Basta você falar, que uma hora Ele vai te atender. Amém. Amém. Muito obrigado a você que nos assistiu e por todos que estão aqui. Peço a você que venha compartilhar nossos vídeos e já convido todos vocês a participar, a estar presente no Aviva Alagoas, dia 27 e 28 de novembro. Muito obrigado, Deus abençoe. Tenham um bom dia.